Boa noite! Está no ar mais um Direito da Gente, ao vivo dos estúdios da TV Campus de Minas. Eu sou Leidiane Gouveia e o programa Direito da Gente hoje promove uma edição especial voltada para as atividades da Semana do Advogado, cujo encerramento em São João del Rei contará com uma peça teatral sobre a Inconfidência Mineira e o julgamento de Tiradentes, intitulada Libertas qui será também, os autos da devassa, a realizar-se nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, às 8h30 da noite, no Teatro Municipal e com entrada franca. A realização dessa peça teatral em destaque é a forma que a 37ª subseção da OAB renderá homenagem aos 300 anos de São João del Rei. Para falar sobre tão importante tema, sob o ponto de vista cultural e jurídico, convidamos o juiz de direito Dr. Auro Aparecido Maia Andrade, que é reconhecidamente um grande estudioso do assunto. Boa noite, doutor Auro. Boa noite, doutora Lidiane. Boa noite, distintos telespectadores da TV Campus de Minas. É uma honra estar de volta a esta casa e poder chegar até as pessoas, aos lares e trocarmos ideia a respeito de tão relevante tema. Bom, antes de iniciar as perguntas, eu gostaria aqui de ler um texto de autoria de Viviane Melo, uma grande amiga, analista judiciária e compositora, que tão gentilmente colaborou hoje com o roteiro desse programa. Então, hoje eu sou uma mera intérprete, uma mera colaboradora desse estudo que foi feito para que eu pudesse hoje estar debatendo esse assunto aqui com o nosso convidado. Bom, 1789. Em tempos de barroco, rococó e poesia árcade, antes mesmo de espocar a Revolução na França, o espírito do tempo que impulsiona a história contagiou alguns sonhadores da sofisticada Vila Rica, já inebriada pelos raios de sol do iluminismo. Uma pleiade de nobres, poetas, bacharéis, abastados comerciantes, mineiros, fazendeiros, clérigos e o alferes, cada qual com sua exclusiva verdade alimentou a ideia vicejada. Os veios auríferos enxágues, o jugo da arrecadação dos tributos do ouro para a coroa portuguesa, o domínio colonial com rígido controle policial das minas, foram matéria-prima para a vanguarda ideológica que sedimentou o mundo democrático moderno. Era o sonho de liberdade, animador de um ideal de independência da coroa, que tanto conspurcava a capitania de Minas Gerais. A derrama aproximava-se com o termo transformador, liberdade ainda que tardia, Viviane Melo. Bom, doutor Auro, o senhor poderia explicar em breves palavras aos nossos telespectadores o que foi a chamada Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira? Com muito prazer. Doutora Lidiane, se a senhora me permite, inicialmente eu gostaria de fazer justiça e prestar uma homenagem à doutora Viviane, que como sempre, né, como tudo que vem do trabalho da lavra daquela incansável estudiosa, nos brindou com mais esse poético texto, né? E de fato ela é de uma capacidade, uma cultura reconhecida, e eu renovo aqui a minha especial amizade, o meu apreço e a minha gratidão por ela contribuir de forma tão significativa com os eventos em homenagem à Inconfidência Mineira, ao próprio Dia do Advogado ou Semana do Advogado. E voltando à pergunta que a senhora zelosamente me fez, a Inconfidência Mineira nada mais foi do que um movimento em que, embora partindo de Minas Gerais, onde os seus líderes maiores aqui estavam, sobretudo o maior deles, o maior herói deste país, que é Tiradentes, por residir, por ter nascido em Minas, e especialmente o próprio Tiradentes, que nasceu no Pombal, poucos quilômetros da nossa querida São João del Rei, mas ao contrário de que muita gente pensa, não era um movimento localizado só nas Minas Gerais, era um movimento que objetivava especialmente, comprovadamente e sobretudo a independência do Brasil, o Brasil da colônia de Portugal. Né? E em Minas Gerais ele tinha todo um projeto, havia todo um grupo de projetos, havia todo um elenco de projetos desenvolvidos pelos líderes maiores,
onde se buscava a independência de uma forma consistente e não de como dizia alguns historiadores respeitosamente equivocados, que fala que o movimento não teria passado de um mero devaneio de poetas. Não, ao contrário. Os poetas que integravam o movimento da Inconfidência Mineira eram homens que não eram simplesmente poetas, embora se assim o fossem, já seria suficiente, mas eram poetas mais ligados aos valores, aos anseios, eram pessoas ligadas de uma forma direta ou indiretamente às principais atividades do então Brasil Colônia. Então foi sim o movimento da Inconfidência Mineira, um movimento consistente e de forma respeitosa também insisto em dizer, ao contrário de que alguns estudiosos falam que foi um movimento malfadado, um movimento infrutífero, insucedido. Não, teve êxito. Ele pode não ter tido o alcance que se almejava, porque ele foi debelado a partir de alguns atos de traição que culminaram na prisão dos seus maiores líderes. Porém, os seus efeitos alcançaram. O primeiro deles, 30 anos depois, com a independência do Brasil, o outro, 100 anos depois, com a proclamação da República. Então, ouso dizer, de forma humilde, mas de uma forma muito consistente, que a Inconfidência Mineira foi um movimento exitoso, o único movimento em que reuniu pessoas imbuídas por um sentimento de nacionalismo, sentimento este que não houvera em nenhum outro movimento libertário antes na história desse país. Pela primeira vez, na Inconfidência Mineira, houve um sentimento de unidade nacional. As pessoas se uniram, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, esses 4 estados, a princípio, liderariam o movimento, que depois seriam somados com as outras capitanias que se seguiriam. Olha. Portanto, pouca gente sabe que houve uma unidade nacional que foi o substrato, que foi a base para que esse movimento tivesse o alcance que teve. E, se me permitem, caros telespectadores, distinta doutora Leidiane, pouca gente também sabe ou insiste em não querer saber que o movimento teve inclusive dimensões internacionais. Contava-se com apoio dos recém-libertos Estados Unidos da América, contava com apoio, inclusive, que seria intermediado por Thomas Jefferson. Então, situações estas que a história nos conta de forma comprovada e que não sabemos por que razão, lamentavelmente, pouco se tem estudado e divulgado. Doutor Auro, em conversa com a Viviane, ela havia me dito que o que ela achou interessante, né, uma peculiaridade nesse movimento, é a questão dos líderes desse movimento estarem estudando na Europa, né, e antes mesmo do iluminismo, eles já virem com ideias iluministas, né, para dentro do Brasil, que culminou com essa organização desse movimento. E, doutor Auro, esse movimento, ele teve uma causa? Por que esses líderes, eles queriam essa independência do Brasil de Portugal? Com prazer. Na verdade, a independência do Brasil, ou o próprio movimento que a antecedeu, que foi a Inconfidência Mineira, que também tecnicamente seria melhor nominado como Conjuração Mineira, por causa da nomenclatura, porque Inconfidência está mais ligado à fidelidade ao império, à metrópole, coisa que nós não poderíamos aceitar, porque nós tínhamos uma colônia de dimensões territoriais e de riquezas muito maiores do que a própria metrópole. Segundo, o próprio sentimento de humanidade não nos permite que um povo viva subjugado ao outro, mesmo em se considerando naquele contexto histórico. Porém, a Inconfidência Mineira e que a própria independência do Brasil era uma questão de tempo, era um canto anunciado. A Inconfidência Mineira simplesmente teria sido, no momento histórico, a essa intelectualidade, esses homens valorosos que se uniram e lideraram. Porém, era uma gota d'água, era inevitável que acontecesse. Não fosse naquele momento, o seria posteriormente. E se a senhora me permite também, depois voltarmos a falar a respeito dessa questão dos intelectuais brasileiros que estudavam na Europa, também me coloca à disposição para trocarmos ideia a respeito. Eu gostaria até que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque o texto de abertura da doutora Viviane, ela menciona sobre a questão do iluminismo, aliás, né? Uma beleza de Antes estilo, mesmo né? do iluminismo, Com né? certeza. Que é
marco, né, na nossa história mundial, né? Com muito prazer. Na verdade, alguns historiadores, estudiosos, falam que aconteceu na Inconfidência um movimento precursor, que foi essa questão dos estudantes brasileiros na Europa. Eu ouso dizer de forma humilde, mas de forma bastante fiel à historiografia, é que, na verdade, esse movimento não foi um movimento precursor, foi um movimento dentro do contexto da Inconfidência Mineira. A verdade, caríssimos telespectadores e doutora Leidiane, é que de 1772 a 1800, nós tivemos mais de 500 estudantes brasileiros, Olha. mais de 500 estudantes brasileiros na Europa, sendo que o lugar de mais procura naquela ocasião era a nossa reconhecida Universidade de Coimbra. No ano de 1786, que é o ano onde a história conta que o movimento da Inconfidência Mineira já teria começado, diferente de alguns historiadores que falam que teria acontecido pouco antes da prisão de Tiradentes, o que não é verdade, nós temos nos autos da Devassa informação de que em 1786, quando Luiz Cunha Menezes era o governador geral, o capitão-general da capitania de Minas, né, chamado por Tomás Gonzaga nas suas famosas cartas chilenas de fanfarrão minésio, dada a corrupção visível, notória que aquele governador-geral fazia, ele falava que ele já sabia que Tiradentes e outras pessoas já articulavam esse movimento libertário. Só que neste ano, 1786, nós tivemos estatisticamente uma quantidade de estudantes em Coimbra, de 27 estudantes em Coimbra, neste ano, o que elevou a média, porque a média que o próprio Laurentino Gomes nos conta, o autor de 1808, né, autor da independência do Brasil, ele nos fala desses 500 e poucos estudantes brasileiros da Europa, que daria uma média de 19 estudantes brasileiros por ano. Isso considerando estudantes egressos de uma colônia, isso é um número extremamente expressivo, extremamente forte. O mais importante de tudo, caríssimos telespectadores, doutora Lidiane, é que, especificamente no ano de 1786, dos 27 estudantes de Coimbra, a maior parte, a grande maioria, eram mineiros. Olha. E isto fez com que esses estudantes se encontraram casualmente ou até de uma forma natural, porque todos saíam do Rio de Janeiro, poucos saíam de Salvador. Esses estudantes, entre eles, nós temos Álvares Maciel, Joaquim Barbalho de Maia, que era um que fez sabidamente o contato com Thomas Jefferson. Nós tivemos o médico, estudante de medicina Domingos Vidal. Esses e outros fizeram o que a história nos chama de Pacto dos Doze. Pouca gente sabe disso. A melhor historiografia nos menciona esse aspecto. Eles pactuaram de ter a colônia natal, a colônia de onde eram naturais, liberta, porque eles estavam em contato em 1786 já com todo o movimento iluminista, com a Revolução Francesa em pleno caminhar, com as 13 colônias americanas já libertas, com Thomas Jefferson, que veio a ser o terceiro presidente dos Estados Unidos, mas já como embaixador das 13 colônias em Paris. Né? Então esses estudantes intencionalmente se aproximaram de Thomas Jefferson, transferindo alguns deles as suas faculdades de Coimbra para Montpellier, na França. A maior estudiosa da Inconfidência Mineira e de Tiradentes, que é a digna doutora Isolde Helena Brans Venturelli, pessoa que eu tenho a honra de ser amiga e receber delas as melhores lições, ela tem estudos belíssimos, ela estuda há 40 anos a Inconfidência Mineira. Ela esteve lá, pesquisou, trouxe documentos, divulgou livros a respeito disso. Esses estudantes tiveram contato, usando o pseudônimo Vendeck, com Thomas Jefferson, escreveram uma carta para ele pedindo apoio do então revolucionário e intelectual Thomas Jefferson para a independência. Esse documento está no Memorial Thomas Jefferson nos Estados Unidos. Olha. Na resposta que Thomas Jefferson deu a esses emissários, a esses 3 indivíduos que escreveram e que até tiveram contato com ele, ele garante o apoio, depois de um período de espera, garante o apoio com armas, soldados e mercenários, desde que os inconfidentes, os habitantes da colônia comprassem o peixe seco, o bacalhau e trigo. E a beleza disso tudo, doutora Leidiane, é que o historiador
o historiador sério, responsável, buscou fechar esse mosaico. Então nós temos aí que Tiradentes, um dos projetos de Tiradentes, como intelectual que ele era de construir trapiches, armazéns no porto do Rio de Janeiro. Por que então ele queria construir esses trapiches? Porque então, para receber as mercadorias. Ele tinha projetos de construir estalagens, currais no Rio. Por que isso somente? Além dos outros projetos que nós sabemos que é abastecimento de água, moinhos. Para cumprir o acordo. Para cumprir o acordo. Olha, que bacana. Então há toda uma beleza, uma dimensão internacional nisso tudo, né? Então houve esse acordo, houve esse fato, e esses estudantes regressaram para o Brasil. O próprio Álvares Maciel, que era o filho do então Capitão Mor de Vila Rica, que era o prefeito da época, que tinha o mesmo nome dele, né, Álvares Maciel, era um estudante muito capaz, um gênio, e que havia inclusive estudado em Londres, em plena Revolução Industrial. Sabia o manejo do fabrico de artefatos, indústria pesada e até da exploração da pólvora. Álvares Maciel, inclusive, integrou as tropas do grande general legendário francês Lafayette nos Estados Unidos. Foi o único dos inconfidentes que participou da luta armada nas 13 colônias. Nossa, que bom. Nós estamos chegando ao fim do nosso programa. Queríamos agradecer a marcante presença, né, do nosso convidado de honra, o Dr. Auro, que é um profundo conhecedor do tema da Inconfidência Mineira e que veio nos brindar com sua cultura. Muito obrigada, Dr. Auro, por essa colaboração. Infelizmente, nosso tempo é muito pequeno para a gente falar de um assunto tão extenso e tão rico. Imagina, né? Nós estamos aqui de portas abertas para o momento que o senhor quiser vir falar sobre esse assunto novamente, né? Estamos aqui também às suas ordens. Muito obrigado doutora Lidiane, obrigado caros telespectadores, e desculpem as falhas, e obrigado por nos permitir levar esse assunto para a nossa reflexão, que a gente estude o passado, sempre voltado com os olhos no presente, mas jamais sem perdermos os valores éticos, sem perdermos a legalidade, que façamos as mudanças na sua forma correta de ser. E se me permite, deixar apenas um verso aqui invocando a nossa imortal poetisa Cecília Meirelles, quando fez o Romanceiro da Inconfidência, quando ela tratou do tema liberdade. Liberdade, liberdade, essa palavra que o sonho humano alimenta. Não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor Auro. Bom, e mais uma vez aqui também, eu quero agradecer a doutora Viviane Mello, né, analista judiciária e compositora, que tão gentilmente colaborou hoje com o roteiro desse programa. Muito obrigada, Viviane. E convidamos mais uma vez a todos os telespectadores, em nome da 37ª Subseção da OAB de São João del Rei, para assistirem à peça teatral Libertas, que será também nos autos da Devassa, sobre o julgamento de Tiradentes, que ocorrerá nesta sexta-feira, dia 23 de agosto, às 20h30 da noite, no Teatro Municipal, com entrada franca, e que também será transmitido ao vivo pela TV Campus de Minas. Obrigada pela sua participação e boa noite.